grande tribulação vai começar após o arrebatamento da Igreja de Cristo, e vai durar 7 anos. Durante esse tempo, Cristo retornará à Terra com seus santos para derrotar o Anticristo, o falso profeta e os ímpios. Esse período é visto como um castigo divino reservado para a nação que rejeitou e crucificou Cristo, conforme mencionado em João capítulo 1, versículo 10 e 11. Se esse assunto lhe interessa, se inscreva no canal e deixe seu like. O autor cita no livro que uma grande tribulação afetará tanto Israel quanto os gentios. O apóstolo Paulo afirma que Cristo descerá do céu, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para estar com o Senhor nos céus, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 56 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17. Esse arrebatamento ocorrerá para que a igreja esteja em um lugar seguro, longe de qualquer mal. Se alguém acredita que a igreja passará pela tribulação, a ideia de um arrebatamento após ou durante a tribulação levanta a questão de por que o arrebatamento aconteceria depois. O autor argumenta que o arrebatamento é para livrar a igreja da ira futura, e para cumprir essa finalidade, deve ocorrer antes da tribulação, pois livrar após a tribulação não seria livrar. Na tribulação, o Anticristo exercerá soberania e realizará sinais e prodígios, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 4. Isso será permitido por Deus, onde Deus envia a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira. O apóstolo também indica que o Anticristo enganará aqueles que estão perecendo, pois não receberam o amor da verdade para serem salvos. Isso faz sentido se a igreja for arrebatada antes da tribulação, pois aqueles que rejeitaram o amor de Cristo perecerão durante a tribulação. Portanto, Deus permitirá que o Anticristo difunda sua mentira após o arrebatamento da igreja, separando a verdade do Evangelho de Cristo da mentira do Anticristo durante a tribulação. O pastor destaca em seu livro Escatologia Descomplicada, que a visão de João em Apocalipse 12 representa Israel como uma mulher que dá à luz a Jesus Cristo. O dragão, que é Satanás, tenta devorar o filho, simbolizando a tentativa de Herodes de matar os meninos em Belém. A visão continua com a mulher fugindo para o deserto, marcando o início da grande tribulação, sem mencionar a igreja. Isso reflete o tempo dos gentios, também conhecido como a dispensação da graça, entre as 69 e 70 semanas de Daniel, destacando que a tribulação se concentra nos judeus, não na igreja. Deus interrompeu o cumprimento das 70 semanas para oferecer conveniência aos gentios, demonstrando sua misericórdia. A igreja está sendo formada durante esse intervalo, e a visão não a inclui, enfatizando a distinção entre a igreja e o povo judeu na profecia. Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam, e aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus, permitindo que a graça estendesse a salvação também aos gentios. Na grande tribulação, as duas testemunhas profetizarão na cidade santa, uma delas sendo o profeta Elias, anunciando o evangelho do reino. Isso difere do evangelho da graça oferecido hoje aos gentios que se convertem e formam a igreja. As duas testemunhas anunciam o reino de Cristo no milênio, enquanto a salvação atual é pela graça, como descrito em Efésios capítulo 2, versículos 5 a 9. A igreja será arrebatada antes da tribulação e, portanto, não pregando o evangelho do reino naquele período. As duas testemunhas converterão corações, mas enfrentarão perseguição e a morte, assim como aqueles que aceitaram o reinado de Cristo oferecido por elas. A perseguição do Anticristo na tribulação não será contra a igreja, mas contra aqueles que aceitaram o reinado de Cristo anunciado por duas testemunhas. Contrariamente à ideia de que a igreja pregaria o evangelho do reino, os apóstolos pregaram o evangelho da graça, como Paulo fez em Atos capítulo 16, versículo 31. A grande tribulação durará 7 anos. Esta tribulação será dividida em duas partes de 3 anos e meio cada. O primeiro selo em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2 descreve o cavaleiro do cavalo branco. É descrito na Bíblia que não pode ser Jesus Cristo, mas sim o Anticristo. Isso indica o início da grande tribulação, quando as pessoas sentirão a falta dos cuidados de Deus devido à sua desobediência. O Anticristo enganará muitos ao se fazer parecer como Deus, para acordos de paz com Israel, conforme mencionado em Daniel capítulo 9, versículo 27 e Isaías capítulo 28, versículo 15. O segundo selo em Apocalipse capítulo 6, versículo 4 descreve o cavaleiro do cavalo vermelho, que vem com o Anticristo e é uma figura maligna. Ele torna a vida dos habitantes da terra ainda mais difícil, levando a conflitos e violência que fazem com que as pessoas matem uns aos outros.
O terceiro selo em Apocalipse capítulo 6, versículo 5, apresenta o cavaleiro do cavalo preto, que é uma figura associada a Satanás. Ele traz a fome, aumenta a escassez de alimentos, onde o dinheiro não pode comprar trigo devido à falta de produção causada por desastres ecológicos. A grande tribulação será caracterizada pela fome extrema. O quarto selo em Apocalipse capítulo 6, versículo 8 apresenta o cavaleiro do cavalo amarelo, cuja missão é trazer morte de forma trágica aos habitantes da terra. Isso afetará tanto aqueles que rejeitaram o amor de Cristo quanto os crentes desviados que não foram arrebatados no início da grande tribulação. O quinto selo em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 retrata os primeiros mártires de Cristo na grande tribulação, aqueles que morrerão por testemunhar a palavra de Deus. Eles clamam por justiça divina e são informados de que devem esperar até que outros também sejam mortos da mesma maneira. Esses mártires não são a Igreja de Cristo que passará pela tribulação, pois a maioria da Igreja morrerá de morte natural ou será arrebatada. Eles representam aqueles que não foram arrebatados e que enfrentarão a perseguição, enquanto a Igreja já está no céu adorando a Cristo, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12, juntamente com os anciãos que representam as tribos de Israel e os apóstolos de Cristo. O sexto selo em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 descreve uma série de eventos catastróficos, um grande terremoto, um eclipse solar total que escurece a terra e uma chuva. Esses meteoros não são estrelas no sentido literal, mas pequenos corpos celestes que causam uma destruição significativa. Isso resulta em terremotos em todo o planeta e até mesmo no afundamento de ilhas. No final da grande tribulação, ocorrerá uma chuva de grande intensidade, com pedras de até 34 quilos cada, levando os homens a blasfemar devido à devastação causada por essa praga de chuva de Saraiva. No Apocalipse capítulo 8, versículo 1, quando Cristo abre o sétimo selo, ocorre um momento de perplexidade e silêncio no céu. Todos os cidadãos celestiais, incluindo a igreja arrebatada e os 24 anciãos, ficam paralisados diante dos acontecimentos iminentes. O silêncio que se estende por quase meia hora em todo o céu é incomum e indica a gravidade dos acontecimentos vindouros. Isso sugere que os eventos catastróficos da grande tribulação serão tão intensos que até mesmo no céu haverá um silêncio inédito e solene em antecipação ao mal que está por vir. Se você chegou até aqui, então imagino que você está gostando do vídeo, então não esqueça de dar seu like e se não for inscrito se inscreva. Agora vamos voltar para o vídeo. Bom, no livro o pastor Fábio Oliveira descreve sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Na primeira trombeta em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, ocorrerá a queima de 1/3 da terra devido a uma tempestade de saraiva e fogo misturado com sangue. Essa destruição destruirá 1/3 de todas as plantas verdes, incluindo aquelas que servem como alimento para seres humanos e animais. Na segunda trombeta em Apocalipse capítulo 8, versículo 8, um grande meteoro vai cair no mar, causando um incêndio que transforma 1/3 do mar em sangue. Esse evento resultará na morte de 1/3 dos peixes do mar e na destruição de 1/3 dos navios, causando uma grande catástrofe que afetará significativamente a biodiversidade marinha e a navegação. Na terceira trombeta em Apocalipse capítulo 8, versículo 10, a Terra será atingida por outro corpo celeste em chamas, revelando um descontrole no universo. Este evento resulta na contaminação de 1/3 das águas dos rios e fontes com substâncias amargas, representadas como absinto, causando a morte de muitas pessoas. Esta passagem descreve a escassez de água potável para o consumo, o que terá consequências prejudiciais para a humanidade. Na quarta trombeta em Apocalipse capítulo 8, versículo 12, a terra estará envolvida por uma escuridão extrema, onde 1/3 do sol, da lua e das estrelas perderão a sua luz. Isso cria um eclipse inédito na história da humanidade. Essa escuridão é apresentada como uma marca do governo de Satanás, contrastando com a ideia de que Cristo é a luz do mundo. O anticristo traz trevas para aqueles que rejeitaram a luz de Cristo. Na quinta trombeta em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, uma estrela cai na terra, representando Satanás, que age por meio do anticristo e detém a chave do poço do abismo. Nesse bem, estão aprisionados os piores demônios, que não participaram da queda de Lúcifer, sendo considerados ainda mais malignos. Eles foram reservados em prisões eternas por não guardarem suas habitações no céu, ao contrário de Lúcifer, que tentou conquistar o céu.
Durante a grande tribulação, esses demônios são soltos para afligir os habitantes da terra, exceto aqueles selados por Deus vivo. Eles assumem a forma de gafanhotos e causam destruição e tormento por 5 meses. Esses demônios têm características assustadoras, como rosto humano, cabelos longos, dentes de leão, couraças de ferro e caudas de escorpião. São conhecidos como os reis do abismo, e anjos voam pelo céu para anunciar sobre o mal iminente. A passagem enfatiza a natureza profunda dessas criaturas malignas e as consequências para os habitantes da terra. Na sexta trombeta, em Apocalipse capítulo 9, versículo 13, um anjo solta 4 anjos que ficaram presos junto ao rio Eufrates. Esses 4 anjos liderarão um exército de 200 milhões de demônios, com cada um deles comandando 50 milhões. Isso representa uma grande força demoníaca, que é diferente dos demoníacos soltos na quinta trombeta. Essa passagem sugere que esses 4 anjos podem estar liderando os demônios liberados na quinta trombeta. Também é mencionada a possibilidade desses anjos serem demônios que foram presos por terem participado da tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden, que ficaram próximos ao rio Eufrates, conforme mencionado em Gênesis capítulo 2, versículo 14. Esses eventos indicam uma manifestação significativa de forças demoníacas durante os eventos do Apocalipse. Na sétima trombeta, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, os 24 anciãos no céu adoram a Cristo, pois chegaram a hora da vingança contra aqueles que causaram mal aos profetas, apóstolos e à Igreja de Cristo. Esse momento parece marcar a distribuição de recompensas aos que venceram, incluindo profetas, servos de Cristo e santos que temeram ao Deus vivo, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 18. O louvor a Cristo reflete também a preparação do seu reinado na terra. Os galardões indicam que o reino de Deus está se aproximando, realizando assim a petição feita na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 10. No livro também é descrito sobre as 7 taças da ira de Deus. A primeira taça, em Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2, os 7 anjos são encarregados de derramar as 7 taças contendo a ira de Deus sobre a terra. Isso marcou uma mudança significativa em relação às 7 trombetas anteriores, que afetarão apenas uma parte da criação. Agora, a ira de Deus afeta diretamente os seres humanos, trazendo doenças, chagas e feridas graves. É importante observar que a ira de Deus é direcionada principalmente àqueles que aceitaram o sinal da besta durante a grande tribulação. Este período é visto como o momento da justiça divina, em resposta às injustiças sofridas pelos cristãos ao longo da história. A ira de Deus é manifestada como uma resposta à retirada do amor de Cristo e ao desejo de fazer justiça diante das más ações dos seres humanos. Aqueles que adoram da imagem da besta experimentarão a ira de Deus. Esta é uma parte do julgamento divino, onde os mártires clamam por justiça, e Deus está pronto para corrigir as injustiças cometidas pelos seres humanos. Na segunda taça, em Apocalipse capítulo 16, versículo 3, o segundo anjo derrama sua taça sobre o mar, transformando-o em sangue. Esse evento segue a destruição parcial do mar mencionada na segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9, na qual 1/3 das criaturas marinhas e 1/3 dos navios foram afetados. Agora, com a segunda taça, toda a vida marítima remanescente é exterminada, causando uma perda inestimável, incluindo baleias, golfinhos, tubarões e outros animais marinhos. O mar está praticamente destruído, e a Bíblia indica que no novo céu, nova terra e nova Jerusalém, o mar não existirá mais. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A terceira taça, em Apocalipse capítulo 16, versículo 4 a 7, descreve os rios e a fonte das águas transformadas em sangue. Isso acontece como resultado da ira de Deus sendo derramada sobre os pecadores. A justificativa para essa ira divina está relacionada ao sangue derramado por esses pecadores ao longo da história, incluindo o derramamento de sangue de profetas, apóstolos e crentes da igreja primitiva. Deus agora está dando aos pecadores o sangue para que bebam como um ato de justiça. O texto também faz referência a eventos bíblicos anteriores, como o massacre das crianças de Belém, a morte de João Batista e a brutalidade infligida aos apóstolos de Cristo, todos os quais derramaram sangue. Em resumo, Deus está demonstrando que não se esqueceu desses acontecimentos e está derramando sua ira sobre os pecadores como uma forma de justiça. Na quarta taça, em Apocalipse capítulo 16, versículo 8, a ira de Deus se volta para o sol, fazendo com que seu calor aumente significativamente, elevando a temperatura da Terra de forma sobrenatural. Isso resultou no derretimento das geleiras do Polo Norte e da Antártida, levando ao aumento do nível do mar.
A ação divina acelera os eventos previstos pelos cientistas. A quarta trombeta trouxe sofrimento profundo para o mundo, com doenças decorrentes do aumento do buraco na camada de ozônio. O calor será insuportável, causando queimaduras na pele das pessoas. No entanto, apesar de todas essas calamidades, muitos não se arrependerão de seus males passados, mantendo seus corações duros sem adorar a Deus. Isso lembra a história de Faraó no Egito, que apesar das pragas, decidiu por não permitir que o povo judeu saísse para adorar a Deus, ilustrando que o homem é mau mesmo. Na quinta taça em Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e 11, a ira de Deus é direcionada para o trono da besta, resultando em escuridão e grande sofrimento para seus seguidores. O livro destaca o terrível reinado da besta e como líderes que veem o sofrimento de seu povo continuam a conduzi-los por caminhos incertos. Isso serve como um aviso sobre líderes políticos e religiosos que parecem não ter compaixão por seus seguidores, conduzindo-os à destruição. Além disso, o povo que segue a besta é descrito como tendo corações insensíveis, blasfemando contra Deus e recusando-se a se arrepender de suas ações. O livro sugere que essa atitude é um sinal de coração duro que estará presente durante uma grande tribulação. Na sexta taça em Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 15, o rio Eufrates estará seco, preparando o caminho para os reis do Oriente. Espíritos imundos, semelhantes a rãs, enviados pela besta e pelo falso profeta, começam a influenciar líderes mundiais para uma guerra mundial contra o povo judeu. Os reis do Oriente são países economicamente poderosos, que podem financiar parte dessa guerra. Eles se reunirão no Vale do Armagedon, uma barreira em Israel que já foi palco de grandes batalhas no passado. Lá, todas as nações serão destruídas pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Na sétima taça em Apocalipse capítulo 16, versículo 17 a 21, uma voz celestial declara: "Está feito", simbolizando a vitória de Deus sobre o pecado e a injustiça. Isso marca o fim de toda a iniquidade. O evento é acompanhado por vozes, relâmpagos, trovões e um terremoto excepcional na Terra, o pior desde que a humanidade existe. Duas cidades são particularmente afetadas, uma delas possivelmente sendo uma cidade das nações, que pode ser associada ao Vaticano, onde todas as nações do mundo adoram um único líder espiritual. Isso se relaciona com a ideia de Deus lembrando-se de Babilônia e dando a ela o vinho de sua indignação, que se refere a uma grande religião que influenciou reis e líderes de todo o mundo, promovendo a idolatria e adulterando a palavra de Deus. O capítulo 18 de Apocalipse descreve a queda da Babilônia como uma prostituta, representando uma religião falsa que distorceu a fé genuína e agora está testemunhando sua derrocada diante de Deus e do céu. Bom, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E se você gostou, ou se esse vídeo agregou algum conhecimento para você, deixe seu like. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.